Bom, vamos então fazer alguns exercícios para a gente poder entender na prática, né, como que nós podemos aplicar esses conhecimentos teóricos. Então, primeira questãozinha de hoje. Uma planta A e outra B, com ervilhas amarelas e de genótipos desconhecidos, foram cruzadas com plantas C, que produzem ervilhas verdes. Então, aqui, a planta A e a planta B, a gente já viu que pelo menos um alelo dominante elas têm, porque elas produzem ervilhas amarelas. E a planta C, como ela produz ervilha verde, provavelmente ela deve ter alelos recessivos. Então, ou seja, essa primeira frase já traz muita informação, né? Aí ele comentou que o cruzamento entre a A e a C originou 100% de plantas com ervilhas amarelas. E o cruzamento da B com a C, 50% de plantas com ervilhas amarelas, 50% de plantas com ervilhas verdes. Quais seriam os genótipos dessas três plantas? Então vamos pensar que eu trouxe com a minha letrinha, que eu acho que fica mais fácil desenhar, né, do que aqui no slide. Então, aqui eu somente coloco algumas informações extras para vocês. Então, na questão, ele comentou que o cruzamento entre a A e a C dá 100% de plantas amarelas. Então, a gente já sabe que, normalmente, quando a gente tem os cruzamentos das plantas F1, né, a gente sempre vai ter 100% das plantas com as características dominantes. Então, provavelmente, isso já me traz a informação, ó, que eu vou ter o cruzamento da A com a C, me dando 100% de plantas amarelas. Então, provavelmente, este cruzamento vai me proporcionar plantas que são heterozigotas. Então, Yzão, Yzinho. Por isso que 100% das plantas são amarelas. Então, com certeza, a minha planta A, ela é uma homozigota dominante. Ou seja, uma planta amarela com os dois alelos dominantes, enquanto que a minha planta C, ela é uma planta com alelos recessivos. Então, logicamente, esse cruzamento entre essas duas linhagens puras, que são a geração P, que a gente já viu, ela vai fornecer uma geração F1 heterozigota, que é Yzão, Yzinho, né? Então, por isso que ela é 100% amarela. Agora, quando eu cruzo a minha planta com a minha planta C, eu já tenho 50-50. E a gente viu lá que nos cruzamentos teste, quando a gente tem um cruzamento de características diferentes e a gente tem 50% com uma característica e 50% com a outra, provavelmente o meu parental ele é o quê? Heterozigoto. Então, o meu B, ele é heterozigoto. Porque quando eu fizer o meu quadro de Pinan, eu vou ter o quê? Quais são os meus gametas da minha planta B? Yzão, Yzinho. Quais são os gametas da minha planta C? Yzinho, Yzinho. Quando eu fizer o cruzamento, eu vou ter 2 de 4 que são amarelas e aqui 2 de 4 que são verdes. Então, quer dizer que são 2 de 4, quer dizer que é 1 de 2, que quer dizer que é 50%, hein? Não podemos esquecer dessas proporções. Então, quer dizer que metade dos meus quadradinhos, dos meus 4 quadradinhos, metade vai ter fenótipo amarelo, a outra metade vai ter fenótipo verde. Então, isso quer dizer que a minha plantinha original aqui, ó, que tem a característica dominante, ela é heterozigota, enquanto que o meu outro parental, ele é homozigoto recessivo. Desta forma, então, se eu quiser saber os três genótipos, a minha planta A, ela vai ser uma homozigota dominante com os dois alelos Yzão. A minha planta B vai ser heterozigota e a minha planta C, ela é homozigota recessiva. Outra questão, então, para a gente poder fixar. Suponha que você tenha um jardim, exemplares da mesma espécie de ervilha utilizada por Mendel e seus experimentos. Alguns desses experimentos produzem sementes lisas, outras sementes rugosas. Sabendo que a característica lisa é dominante. Então, ele já me ajudou. Ele me deu até o nome do alelo. Então, olha aqui. A minha semente lisa, ela é dominante. Então, quais são os genótipos que eu posso ter?
Sementes lisas podem ser a lisão, ou sementes lisas podem ser a lisão Lzinho. Isso aqui parece um Ezinho, mas é um Lzinho, tá? Um L minúsculo. Então, ele mesmo me falou. Portanto, os genótipos Lzão, ou Lzão, Lzinho, ou L maiúsculo e L minúsculo, vão ser sementes lisas, tá? Diz que as flores são hermafroditas, quer dizer que elas têm tanto a parte masculina como a feminina, e as sementes produzidas por autofecundação são viáveis. Então, primeira questão, planeje um cruzamento experimental entre flores de exemplares diferentes, quer dizer que eu quero flores que tenham depois, né, plantas com sementes lisas e sementes rugosas, e que lhe permita determinar se uma planta que produz semente lisa, como é que eu vou saber se o meu parental que produz a minha semente lisa é homozigota ou é heterozigota para esse caráter? Fazendo um cruzamento teste. Então, com as informações que ele me deu, como eu já comentei, ele mesmo me falou que os genótipos L maiúsculo, L maiúsculo e L maiúsculo e L minúsculo, eles são, né, sementes lisas. Logicamente, então, se eu tiver dois alelos recessivos, Lzinho, Lzinho, sementes rugosas, que é a característica recessiva. Se eu quero saber quem é meu parental, ou seja, se o meu parental ele é homozigoto ou se o meu parental é heterozigoto, eu tenho que fazer o quê? Um cruzamento teste. Que nada mais é do que eu cruzar o meu parental com uma planta com a característica contrastante. Então, tem que ser características contrastantes. Eu tenho que cruzar uma planta com sementes lisas com uma planta com semente rugosa. Dependendo do meu quadrinho, ou seja, do resultado que eu vou ter, eu vou saber se ele é homozigoto ou heterozigoto. Então, se eu tiver, por exemplo... Então, olha lá. Aqui, no meu parental, eu até errei aqui, ó. Aqui vai ser Lzão, tá, gente? Então, por exemplo, aqui o meu parental, vamos supor, o meu sexo feminino e o meu sexo masculino. Quando eu fizer o cruzamento, esse parental aqui, ele vai produzir dois gametas iguais, que são Lzão. O meu outro parental, Lzinho, Lzinho. Então, como vai ser aqui o meu quadrinho? Vai ser Lzão, Lzinho, Lzão, Lzinho. Olá, Lzão, Lzinho e Lzão, Lzinho. Então, todos os meus 4 cruzamentos vão ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Por quê? Porque o meu parental, ele é homozigótico. Então, nesse caso, quando eu tenho 100% das minhas sementes lisas, ou seja, 100% das minhas sementes com as características dominantes, quer dizer que o meu parental, ele é homozigoto dominante. Em contrapartida, aqui, por exemplo, ó, eu vou ter o meu parental vai produzir gametas Lzão e Lzinho. O meu outro parental, Lzinho, Lzinho. Então, se eu fizer os cruzamentos, eu vou ter Lzão, Lzinho, 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 Lzão, Lzinho e Lzinho, Lzinho. Então, aqui quer dizer que metade dos meus descendentes vão ter características dominantes, metade dos meus descendentes características recessivas. Então, neste caso aqui, é importante nós lembrarmos que se eu tenho 50% com o meu alelo dominante, logicamente lisa, e 50% com os meus dois alelos recessivos, então vai ser plantas rugosas, nesse caso eu posso ter certeza que o meu parental é heterozigótico. Então, para eu saber se a planta produz semente lisa, se ela é homozigota ou heterozigota, eu tenho que cruzar ela com alguém que tenha a característica contrastante recessiva. Se 100% dos meus descendentes forem amarelas, como está aqui nesse exemplo aqui, quer dizer que o meu parental é homozigoto. Agora, se metade for lisa e metade for rugosa, quer dizer que o meu parental é heterozigoto. Tá? No caso B, né, a mesma questão, só que B. No caso de ocorrer uma autofecundação de uma planta que produz sementes lisas e é heterozigota, qual seria a proporção esperada de descendentes de semente rugosa? Então, vamos lá. Autofecundação de uma planta de semente lisa e heterozigota. Então, qual é o genótipo de uma planta lisa e heterozigótica?
ela tem que ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Aí ela é heterozigota. Então, no caso, qual é o genótipo dela? É Lzão, Lzinho. Se eu vou autofecundar, quer dizer que eu vou cruzar, né? Eu vou fazer com que a própria planta se autofecunde. Então, eu estou cruzando um Lzão, Lzinho com um Lzão, Lzinho. Quais são os gametas produzidos aqui? Nós vamos ter, então, no caso aqui, de um parental, um gameta com um alelo dominante e um alelo recessivo, o outro gameta da mesma forma, um alelo dominante e um alelo recessivo. Nada mais é isso aqui do que o meu cruzamento, né, do F2, tá bom? Então, esse aqui vai ser o resultado do cruzamento do meu F2. Então, no caso, eu vou ter o F1 aqui, que é a autofecundação, e aí esse resultado bonitinho que eu vou ter aqui vai ser o resultado do F2 que eu vou obter. Então, no caso aqui, eu vou ter dois gametas dominantes cruzando, um gameta dominante com recessivo, um gameta dominante com o alelo recessivo e os dois recessivos. Então, aqui no caso, eu vou ter aquelas proporções que foram observadas, né, depois, né, como eu mostrei para vocês na tabelinha dos genótipos. Então, nesse caso, eu vou ter que 1/4, ou seja, de 4 possibilidades, uma possibilidade vai ser Lzão, Lzão, ou seja, ela é uma homozigota dominante. 2 de 4 cruzamentos vão ser heterozigotos, então também são lisas, né, no caso. E olha aqui a perguntinha. 1/4, ou seja, 1 de 4 ou 25% vão ser o quê? Recessivas. Logicamente, vão ser sementes rugosas. Então, nesse caso, a proporção que ele quer é isso daqui, ó. 25% dos meus resultados, ou seja, 1/4, vão ser sementes rugosas. Então, o que eu vou ter de observação? A proporção 1/2/1, que é a proporção genotípica. Então, 25% do meu genótipo homozigoto dominante, 50% dos meus genótipos heterozigotos e 25% dos meus genótipos homozigoto recessivo. Então, essa é a perguntinha. Então, a resposta, 25%.